Eu tenho um tema hoje tremendo. Não fique pelo caminho, porque muitas pessoas ficam pelo caminho por falta de muitas coisas. Vamos pegar uma maratona. Numa maratona já ficou muita gente pelo caminho, despreparado, não treinou suficientemente, não ingeriu os suplementos lícitos, aquela coisa toda. Eu não entendo muito disso. Quem entende é a Bruna, mas a Bruna não está hoje, está ali para receber o neném, né? Mas uma maratona é assim, se você não se prepara, você fica pelo caminho. E a nossa vida é uma maratona, que vai ter um final aqui. E muitos têm ficado pelo caminho. Muitos não têm chegado na linha de chegada. Porque na nossa caminhada com Deus é diferente que uma maratona aqui, organizada pelos homens, onde um somente é campeão. Nessa maratona da vida, todos que ultrapassarem a linha da chegada com Deus são vitoriosos. Mas infelizmente, muitos já partiram daqui e ficaram pelo caminho. Não chegaram no local que Deus havia preparado para todas as pessoas. Ficaram pelo caminho. Olhe para quem está do teu lado, olhe nos olhos da pessoa e diz: não fique pelo caminho. Gálatas 5, 7, 8 e 9, o apóstolo São Paulo, eu acredito que chegando ao povo de Gálatas, na Galácia, Paulo deve ter dito a eles: o que aconteceu com vocês? Vocês estavam correndo bem? Vocês estavam indo bem? Vocês estavam crendo maravilhosamente bem? O que aconteceu que ficaram pelo caminho, que estão ficando pelo caminho? Aí ele disse: corris bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Porque eles conheciam a verdade. Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Para quantas pessoas, talvez eu como pastor, poderia chegar e dizer: meu irmão, minha irmã, você corria bem, o que te impediu? O que bloqueou você? O que parou você? É o que Paulo estava pedindo lá na Galácia, ao povo, aos Gálatas. Mas vocês corriam bem, vocês estavam avançando, vocês estavam conquistando. Quem pediu? Por que pararam? 3 fatores relevantes que podem lhe deixar pelo caminho. Sobre esses 3 fatores, eu quero falar com você. Seriam muitos mais, mas Deus falou ao meu coração sobre esses 3 fatores. Eles valem para rico, para pobre, para bilionário. Eles valem para pessoas bem humildes, para pessoas hiper informadas, intelectuais. Vale para branco, vale para preto, vale para todo mundo. Porque quem não se cuidar pode ficar pelo caminho, indiferente da sua circunstância atual. Então o primeiro fator relevante que pode lhe deixar pelo caminho é: primeiro, não amar a Deus acima de todas as coisas. Pode lhe deixar pelo caminho com certeza. O amor revela a presença de Deus. Em 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é maior. Aquele que não ama não conhece a Deus. Não tem como dizer que conhece a Deus sem amar. E tudo aquilo que você ama mais do que a Deus, além de afastar você dele, um dia sairá da sua vida.
Tudo. Tudo aquilo que você ama a mais, acima de Deus, isso pode lhe deixar pelo caminho. Qualquer coisa, qualquer pessoa que você amar acima de Deus, pode ser usada para te deixar pelo caminho. Jesus nos orienta a amar a Deus acima de todas as coisas. Mateus 22, 37, diz assim: asseverou-lhe Jesus, disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Quem ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua inteligência, não comete a burrice, desculpe a palavra, de deixar Deus de lado para atender qualquer desejo, qualquer pessoa ou qualquer circunstância antes de Deus. Você está entendendo? Por isso que um fator relevante que pode deixar alguém pelo caminho é não amar a Deus acima de todas as coisas. E muitas vezes acontece o que Paulo disse aos Gálatas: corriges bem, tu vinha bem, até esse teu desejo deixar Deus em segundo plano, até essas pessoas aparecerem e você deixar Deus em segundo plano. Essa é a verdade, nua e crua. Se alguém falou diferente da Bíblia, então de certeza está mentindo. Não tem como. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas entram no devido eixo ou são eliminadas de nossa vida. Olha o que diz Mateus 6,33. Você sabe ele de cor. Jesus disse: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só busca o reino em primeiro lugar quem ama a Deus acima de todas as coisas. E quando você passa verdadeiramente a amar a Deus acima de todas as coisas, você ouve uma notícia, como eu dei antes aqui, que o Brasil pode piorar muito a partir de 2025, pelo encaminhamento das coisas que o governo está fazendo. Mas pode mesmo assim melhorar muito para você. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, Deus nunca vai depender, nunca dependeu, nunca depende e nunca vai depender de governo nenhum. Mas e você ama verdadeiramente a Deus? Realmente, quando aparecem as coisinhas, você deixa elas de lado e serve a Deus? Ou você não suporta isso e você acaba cedendo? Pastor, mas foi uma vez, foi duas. Está registrado como ponto negativo para você. E isso um dia pode aumentar e te deixar pelo caminho. Diga para a pessoa do teu lado: ame a Deus acima de todas as coisas. Segundo fator relevante que pode deixar alguém pelo caminho. Segundo fator: não ser fiel a Deus. Não ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus é honrá-lo em toda e qualquer circunstância, e mantendo-se o tempo todo leal à sua palavra. Isso é ser fiel a Deus. Isso é um conceito meu, nasceu no meu coração. É honrá-lo em toda e qualquer circunstância, mantendo-se o tempo todo leal à sua palavra. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Ser fiel a Deus até quando, pastor? A Bíblia diz: até a morte. Assim tu não vai ficar pelo caminho. Assim você não vai ser aquela pessoa que luta muitos anos da vida. De repente ela deixa de amar a Deus. E deixou de amar a Deus, automaticamente deixa de ser fiel a Deus. É uma sequência. E vai ficar pelo caminho. Deus
é um Deus ciumento. Você sabia disso? Deus é um Deus ciumento. No livro de Naum, no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 2, diz assim: eis que Yahvé é Deus zeloso, ciumento e vingador. Yahvé, o Senhor, não tolera outros deuses, e age como terrível vingador contra toda idolatria. Em seu furor e indignação, Yahvé executa sua vingança contra todos os seus adversários. Meu Deus, gente, que advertência, que palavra! Deus é um Deus zeloso, ciumento e vingador. As pessoas, elas criam deuses e idolatram coisas. Quando Deus diz que Deus é um Deus ciumento, Deus tem ciúme de você. Deus não aceita que você idolatre coisas que esse mundo tem aos montes. As pessoas criam deuses, ponto. Às vezes um desejo, uma vontade é tão grande numa pessoa que aquilo, aos olhos de Deus, Pai, se transformou num Deus para a pessoa. Por quê? Porque ela chega ao ponto de cometer a loucura, a insanidade, desculpa a palavra, de deixar o que é Deus de lado, para atender esse Deus criado dentro dele. Eu não largo, eu não solto, e ai do pastor se ele tocar nesse assunto, eu troco de igreja, eu vou embora. Vai ficar pelo caminho. Vai ficar pelo caminho. Até vai achar outra igreja, tropeça por aí, mas não vai adiantar nada. Saiu na rebeldia, saiu na raiva, porque criou um Deus dentro da pessoa. Às vezes a pessoa tem coisas que ela idolatra, né? Um carro. Hoje eu não vou na igreja, porque eu mandei lavar meu carro no sábado, e passei pretinho, e comprei lá no Vilmar, nos produtos Martins, e passei, comprei o shampoo e tudo, e aquela coisa, e está brilhando o meu carro. Vai sujar, eu não vou para a igreja. Isso é uma idolatria em cima de um carro, gente. Vocês estão entendendo? Não ser fiel a Deus é um fator relevante, que vai te deixar pelo caminho. Deus, Ele resgata os seus fiéis, irmãos. Em Daniel, do 3, do 19 ao 27, fala de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que ele obrigava o povo dele a cultuar outros deuses, fala nesse capítulo. E também ele construiu uma estátua de ouro dele próprio, e ali ele estabeleceu que as pessoas haveriam que ter que se prostrar perante essa estátua. Põe ali do versículo 22 em diante. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram. Não, volta. Põe no 19. Isso. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que o seu rosto transfigurou-se em ódio, e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Para quem, pastor? Para aqueles que não aceitassem se dobrar perante o Deus Nabucodonosor. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Vai. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou os seus conselheiros:
não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam, sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou, pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Apressadamente Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Elahá, o Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. Até aí. E a Bíblia diz na sequência, que nem um fio de cabelo se queimou, não tinha cheiro de queimado de nada. Irmãos, Deus resgata os seus fiéis. Quem é fiel a Deus jamais vai ficar pelo caminho. Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel. Quando chegou a ordem para eles, ou vocês se dobram perante os deuses da Babilônia, perante a estátua de Nabucodonosor, ou vocês vão para a fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida. Mas eles creram em Deus, eles suportaram isso, eles foram fiel a Deus, mesmo que queimasse dentro de uma fornalha, mas eles acreditavam, eles tinham fé, que sendo fiel a Deus, por mais forte que o inimigo fosse, por pior que fossem os ameaços e o que aguardavam eles, ainda assim Deus ia resgatar eles. No versículo 25, diz, pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Quem era esse 4º homem? O anjo do Senhor, Jesus. Você nunca vai, olha nos meus olhos, você nunca vai ficar pelo caminho, enquanto você for fiel a Deus. Não importa se é dentro de uma fornalha ardente, não importa se é com mãos amarradas, se é com os pés amarrados, alguém vai entrar onde você está, como Jesus entrou naquela fornalha, desamarrou as mãos, desamarrou os pés, e nenhum fio de cabelo se queimou, porque aquele que é fiel a Deus não vai padecer pelo caminho, mas vai chegar e cruzar a linha. Aplauda o Senhor. Porque Deus, irmãos, Deus resgata os seus fiéis. O fiel a Deus, ele não cria deuses para ele. Ele jamais vai deixar por qualquer desejo, mais gostoso que seja, que o mundo apresente, o fiel a Deus, aquele que realmente não vai padecer no caminho, esse não cria deuses, ele não idolatra coisas. E mesmo quando acontece o que aconteceu para esses 3 jovens, a morte aguarda vocês dentro daquela fornalha, 7 vezes mais aquecida, que quando os soldados de Nabucodonosor foram e lançaram esses 3 jovens para dentro, a Bíblia diz que as chamas queimaram e mataram os soldados, mas os 3 que entraram de uma maneira fiel a Deus lá dentro, entraram como fiéis a Deus. Pode nos matar, pode nos queimar aí dentro, mas eu não abandono a minha fidelidade a Deus, pois um 4º homem surgiu lá dentro. O resgate. Não importa em que situação você está agora no teu caminho, não importa se você está amarrado em tantas coisas por causa da tua fidelidade a Deus, ainda hoje esse 4º homem vai te visitar. O Espírito de Deus vai soltar as tuas mãos, vai soltar os teus pés, e de fora verão que tem alguém com você mais poderoso, tanto que as pessoas dizem, ele é parecido com o filho dos deuses. Não, ele não é filho dos deuses, ele é o próprio Deus que vai te resgatar pela tua fidelidade a ele. Aplauda o Senhor Jesus, bem forte, bem bonito. Olha nos olhos da pessoa que está do teu lado e diga para ela:
Deus resgata seus fiéis. Terceiro fator relevante que pode lhe deixar pelo caminho: não obedecer à verdade. O primeiro é não amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é não ser fiel a Deus. E o terceiro, não obedecer à verdade. Porque Paulo disse: corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem lhe travou no caminho? Quem lhe parou no caminho? Quem segurou vocês? O que aconteceu? Vocês conheciam a verdade, por que não a obedecem? Tem vergonha? Não quer largar? Não tem problema. Se pode ficar pelo caminho, com certeza ficará. Mas Deus não me ama, pastor? Ama a ponto que matou seu próprio filho na cruz, humilhou, torturado, maltratado, fala em Isaías 53. Mas Ele ressuscitou, está vivo, pagou o teu preço, Deus fez a parte dele. A tua parte agora é amar a Deus acima de todas as coisas, é ser fiel a Ele, é obedecer à verdade dEle. Se você não fizer essas três coisas, com certeza ficará pelo caminho, com certeza. João 14,6, Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Se Jesus é a verdade, é a Ele que nós obedecemos, é Ele que é o nosso Senhor. Mas como lemos antes, como comentamos antes, às vezes as pessoas, elas criam deuses para elas. Elas idolatram coisas. Elas idolatram objetos, riquezas e tantas coisas mais. Mas Jesus disse: eu sou a verdade. Quer dizer, ouçam-me. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não obedecer à verdade, você não vai conhecer Deus pessoalmente. Não vai. Eu vou falar para você, são muitas, mas eu não tenho tempo para muitas. Mas dentro desse terceiro ponto, não obedecer à verdade, dentro desse fator relevante que deixa as pessoas pelo caminho, eu vou lhe mostrar duas armas fulminantes que o inimigo utiliza contra as pessoas, que impedem elas de obedecer à verdade. São armas terríveis, fulminantes, como eu escrevi, que impedem as pessoas de obedecer à verdade. E quem não obedece à verdade vai ficar pelo caminho. Corris bem. Sim, tu ia bem. Parabéns, amigo. 30 anos servindo a Jesus, mas agora parou, abandonou, se lascou, vai ficar pelo caminho. Ser fiel até a morte, Jesus disse, e lhe darei a coroa da vida. Até a morte, não é brincadeira não. Servir a Jesus é algo muito sério. Esse fim de semana uma espiadinha aqui e ali. A gente já conhece algumas pessoas. Então num outro local, pandeiro, gritaria, virava o cambota e não sei o que, não sei o que. Não é essa a Bíblia que eu aprendi. Temos que ser felizes, mas obedecendo à verdade. Sendo realmente fiel a Deus, amando a Deus. Então a primeira arma fulminante que o inimigo usa, para que alguém não obedeça à verdade, a mentira. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. A mentira é simplesmente o oposto da verdade. Quem mente, jamais vai obedecer à verdade. Quem mente é contra a verdade. A mentira é uma afirmação falsa, com a intenção de enganar as pessoas. A mentira lhe afasta da verdade.
A mentira freia o teu avanço. A mentira te move para caminhos opostos aos caminhos de Deus. Tem pessoas que estão caminhando muito bem, como Paulo disse em Gálatas 6:7, curis bem. Tem pessoas correndo muito bem, avançando rumo ao alvo de maneira espetacular. Mas aí dá ouvidos à mentira. E a mentira, ela tem esse poder de te mover para caminhos opostos aos caminhos de Deus. A pessoa ia indo certinha a linha de chegada. Deu ouvido à mentira, deu ouvido ao pai da mentira. Vupt, pegou para a direita, pegou para a esquerda. Resumindo, saiu do caminho. Vai ficar pelo caminho. Talvez nunca mais ache o caminho de volta. A mentira é uma arma fulminante do inimigo. A mentira, ela é um hábito maligno. Mentir, as pessoas às vezes mentem tanto, que isso vira um hábito para a pessoa. E é um hábito maligno. Por que maligno, pastor? Porque João 8,44 afirma que o diabo é o pai da mentira. E ele consegue tanto, quando a pessoa cede à mentira, ele entra na mente das pessoas e consegue fazer com que a pessoa minta para ela mesma. Que em outras palavras, a pessoa ela está se enganando. Porque a mentira, quando ela te afasta da verdade, ela te aproxima do engano. Esse é o grande poder da mentira também. Te afastar da verdade e te aproximar do engano. Muitas pessoas vinham bem, vinham correndo bem. Há anos eu sirvo a Jesus, praticamente já 2 décadas. Eu vi muita gente correndo mais do que eu, andando muito bem, em todas as áreas. E lá de umas alturas, pelo caminho, eu passo pelas pessoas. O que houve, meu irmão? Não, isso é só história para boi dormir. Pastor, é tudo louco. A Bíblia não é verdade, foi escrita por homens. Ser fiel é balela. E o que eu fiz nesses momentos? Não dei ouvidos, não deixei entrar aqui e sair aqui. Passou aqui e eu segui o caminho. Muitos desses, pela misericórdia e a graça de Deus, alguém com mais persuasão, talvez um propósito de Deus, parou e deu tempo, e a pessoa se reanimou, saiu dos caminhos contrários e voltou e continuou caminhando. Mas a maioria ficou pelo caminho. Gente que vinha muito bem. Antes ouvimos o testemunho da Roberta e do Rafa, mas a Roberta testemunhando. Está muito bem a Roberta. Está indo muito bem, obrigado. Mas se ela deixar de amar Deus acima de todas as coisas, se ela deixar de ser fiel a Deus em todas as coisas, e se ela deixar de obedecer à verdade, com esse baita testemunho que ela deu, vai ficar pelo caminho. É só mais um testemunho, é só mais uma pessoa que Deus deu abundantemente por ela merecer. Mas quando ela parou de merecer, não é Deus que parou de abençoar ela, é ela que não quis mais a bênção de Deus. Mas isso não vai acontecer com a Roberta, em nome de Jesus. Mas que fique claro para você, como é claro para mim. Se você falhar nesses 3 fatores, que tem mais, mas esses são relevantes demais, você fica pelo caminho. Eu ficaria pelo caminho. Mas o que o Senhor fez, pastor? Fica no caminho comigo. Pastor, mas e aquelas milhares de vidas, talvez, que o Senhor já salvou? Talvez elas já estejam lá e eu continuo preso no caminho. Pastor, mas aquele carrão, aquela casona, aquele dinheiro todo, pastor, que eu consegui, meu Deus, a minha empresa, o meu grande trabalho, Senhor.
vai ficar contigo pelo caminho. E eu vi muitos ficar assim pelo caminho. E é rápido. É muito rápido. A Roberta, dando o testemunho dela, disse: só faz 8 anos que eu estou nessa caminhada. E tanta coisa boa aconteceu. Porque ama a Deus, é fiel a Deus e obedece à verdade. Deixa de fazer isso, mais rápido que isso, cai. Muito mais rápido. Você está entendendo? Então diga para a pessoa: a mentira é um hábito maligno. Segunda arma fulminante que Satanás usa para que as pessoas não obedeçam à verdade de Deus, que é a única verdade, e ficam pelo caminho: o pecado. Romanos 5,12 diz: o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte. Romanos 3,23 diz: todos pecaram. Todos. Não há ninguém que nunca pecou. Como todos pecaram, e o pecado gera a morte, não fosse Jesus Cristo, o nosso Senhor, único e suficiente Salvador, e nós todos estaríamos pelo caminho. Por isso Jesus deve ser amado, adorado, louvado, reverenciado e seguido e obedecido. Porque todos pecaram e todos ficariam pelo caminho. E não adianta aqui nós querer medir quem pecou mais e quem pecou menos. Medir pecadão e pecadinho. Pecou, está no pecado, está preso no caminho. O que te prende no caminho, o que te consolida no caminho, é o pecado. Te consolida ali preso, é como que colocar concreto, fazer uma sapata e colocar teus pés ali dentro e deixar secar. Está no caminho, mas está preso, dali não vai sair nunca mais, não vai chegar. O pecado tem esse poder. Pecado é um ato ou uma vontade que se opõe a Deus e à vontade de Deus. Ele é um desejo. E ele se torna um desejo tão grande que ele vira uma idolatria. E de uma idolatria ele cega a pessoa. Ele torna a pessoa insana, a ponto dela conhecer a verdade. Corris bem, mas quem vos impediu de obedecer à verdade? O pecado. O pecado. Quem vos impediu de ter uma ótima empresa, de ter um ótimo trabalho, de ter uma ótima família, de ter lindos filhos? Quem vos impediu de você ter um futuro brilhante? Quem vos impediu de você ter paz, de você ser uma pessoa feliz, de você ser uma pessoa abençoada, próspera em tudo? Quem vos impediu? O pecado. Quem é o motivador de todo pecado? O pai da mentira, o diabo. Mateus 6,10, Jesus disse: seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Dentro da oração do Pai Nosso, nesse versículo, Mateus 6,10, Jesus declara: seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? Que você ame a Ele, que você seja fiel a Ele, que você obedeça a palavra dEle. Mas para quê, pastor? Para quê? Para que Ele possa cumprir a palavra dEle para a tua vida. Para que Ele possa ter legalidade de entregar nas tuas mãos aquilo que está preparado desde o ventre da tua mãe para você. Para que Ele possa cumprir na tua vida o propósito dEle. Para que Ele possa um dia receber você nos céus. Você está entendendo? Você deve entender. Você deve compreender isso.
Isso faz parte da tua salvação. Fazer a vontade de Deus. Quando você está lá idolatrando aquele teu Deus, quando você está lá servindo aquele teu Deus, você criou um Deus, você criou um desejo, você criou um compromisso, e você está lá idolatrando, e Deus entende, e Deus não entende. Deus não entende, porque Jesus disse: seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Não adianta eu vir aqui querer passar pano para vocês. Deus nunca passou pano para ninguém. Deus passou amor para todo mundo. Deus mostrou o caminho. Por isso hoje vem a palavra, vem um alerta, vem um pedido talvez. Não fique pelo caminho. Mas Deus mostra como você não ficar pelo caminho. Todo pecado gera morte. Saibam disso, irmãos. Todo pecado gera morte. Tiago 1, 14, 15 diz o seguinte. Preste atenção. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Olha só. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Aquele desejo que se tornou um Deus na tua vida. Que se o pastor falar, perdeu o amigo. Se a esposa falar, ou o esposo falar, acaba casamento. Acaba amizade, vira gritaria. É esse mau desejo aqui. Que cada um, volta lá. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Segue. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Eu vou praticamente soletrando para você, para que você entenda muito bem o que Tiago falou, que é considerado o livro da sabedoria do Novo Testamento. Quando ele diz que quando você é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Por que iludido? Porque é uma ilusão. Tudo que não vem de Deus, tudo que não gera bênção, tudo que não toca o coração de Deus é ilusão. E arrastado para onde, pastor? Quer que seja direto? Para o inferno com tripa e tudo. Para a desgraça, para a falência, para o fim de um casamento, para o insucesso dos filhos, para a falência da empresa, para a perca de um trabalho, para a destruição de uma nação. Esse maldito Chaves, que já está morto no inferno da Venezuela, e mais maldito ainda esse Maduro, que está lá agora, entra nesse versículo. Ele foi tentado, essa gente é tentado pelo próprio mau desejo, e são iludidos e arrastados, e em seguida esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e eles pecam. Eles tiram tudo do povo, eles tiram tudo de uma nação, e após ter se consumado, esse pecado gera a morte. Uma nação inteira morre. Uma Venezuela que há anos, nos anos 80, 90, era a Hollywood das Américas, perdia só para os Estados Unidos da América, e se tivesse sendo conduzida por homens com a mentalidade de Cristo, talvez hoje seria maior que os Estados Unidos, mas está praticamente morta a nação, porque malditos, iludidos e arrastados pelos seus malignos desejos, destruíram uma nação e um povo. Não é diferente um pai dentro de uma família. Não é diferente um empresário dentro da sua empresa. Se iluda. Deixe ser arrastado pelo seu mau desejo.
para ver se em seguida esse desejo, tendo concebido, quer dizer, faz nascer o pecado, e o pecado é deixar Deus de lado, e quando você deixa Deus de lado, isso está consumado, aí vai gerar morte, menos dia, ou mais dia, vai morrer tua empresa, ou vai morrer teu trabalho, ou vai morrer teu casamento, infelizmente às vezes morre filhos. É muito duro o que eu estou falando para vocês, mas é a verdade. Abra teus ouvidos e preste atenção no que o Espírito fala às igrejas, diz Apocalipse. O pecado é como uma radiação que paralisa e destrói tudo. Sabe a radiação? Uma bomba atômica, ela tem radiação. Aquilo queima e destrói tudo onde passa. O pecado é isso. Aonde habita o pecado, prevalece a morte. Destrói-se tudo. O pecado acaba com tudo. O pecado acaba com sonhos. O pecado paralisa projetos. O pecado destrói casamentos. O pecado elimina os filhos. O pecado cega a pessoa. O pecado tira o prazer de viver, porque ele é uma radiação maligna. O sacrifício, irmãos, gerou a vida, e o pecado gerou a morte. Jesus disse: Pai, está consumado. O sacrifício da cruz gerou a vida. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E se eu e você crer até o final, nós vamos triunfar. Nós vamos cruzar a linha de chegada. Nós não vamos ficar pelo caminho. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que em nome de Jesus, todos que aqui estão, se você amar a Deus acima de todas as coisas, se você for fiel a Deus, e se você obedecer a palavra de Deus, eu profetizo sobre a tua vida e tua família em nome de Jesus. Todos vocês conhecerão Deus pessoalmente na condição de salvos. Porque o sacrifício gerou a vida e o pecado gerou a morte. Eu fico com o sacrifício de Cristo, mas não aceito as coisas sujas que vêm na mão do inimigo. Eu quero deixar uma frase para vocês que Deus falou no meu coração, achei ela linda. Preste atenção nisso. Se nada lhe impedir de obedecer à verdade, a sua chegada será triunfal. Se nada lhe impedir de você obedecer à verdade, a sua chegada será triunfal. Quem vai chegar comigo? Aplauda o Senhor Jesus. Bem forte, bem bonito.